Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Eu vou ler a partir do verso 1 e vou ler até o verso 6. Peço a todos que tenham a reverência que a Bíblia merece. A Bíblia, que é a palavra do Senhor, merece de todos nós o respeito, a consideração, merece de todos nós a reverência, por ser a maior autoridade que existe na face da terra. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, deve ter de nós a plena consideração. Quem está comigo diz um amém forte. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 6, eu vou ler na NVI. Os discípulos dos profetas, aqueles alunos da escola de profetas, disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu Eliseu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando o tronco, verso 5, o ferro do machado escapuliu e caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Diga comigo com toda a força que há no teu coração: glória a Deus, pela palavra de Deus. Existia na época dos profetas, escrito em Reis, provavelmente começou com Samuel, mas alcançou o apogeu na era de Eliseu, um lugar em Gigal, que era considerado, em Gigal tinha uma região chamada Naiote, que era considerado a escola de profetas. Era onde homens iam para estudar, para receber do Espírito Santo, para receber de Deus, através do profeta, que era ungido do Senhor, no caso Eliseu aqui. E esses homens chamados na Bíblia de discípulos dos profetas ou filhos dos profetas, certo dia, percebendo que o lugar onde eles estavam se reunindo era pequeno, era um lugar onde não comportavam mais eles, era um lugar com pouco espaço, tomaram uma decisão de engenharia. Disseram: vamos expandir esse lugar, vamos aumentar esse lugar. E aí eles chamam e pedem autorização ao profeta Eliseu para irem ao Rio Jordão, às margens do Rio Jordão, para cortar lenha, árvores, madeira, para expandir esse lugar. A madeira era a forma mais utilizada naquela época como construção, como material de construção. Eu pego esse texto e transporto para o nosso cotidiano, pensando da seguinte forma, que é importante a gente trazer para nós: Deus, o nosso Deus que é infinito, o seu Deus que é tão maravilhoso, que transcende a sua própria criação. Você já parou para pensar? O Deus que criou todo o universo, tudo que existe que há, transcende a sua própria criação, é maior do que a sua própria criação. A Bíblia diz que ele mede o universo com a concha da sua mão, ele dá ordem às estrelas. Esse Deus gigantesco tem para mim, tem para você, tem para nós sempre crescimento, expansão. E a gente conhece, a gente percebe isso até, inclusive através da nossa vida, da nossa biologia. A gente começa como um bebê, um neném, a vida é assim, o ser humano é assim. Com o tempo nós vamos crescendo, se tornamos crianças, se tornamos adolescentes, viramos jovens, adultos e depois ficamos com mais tempo de juventude. A vida é assim, ela é cheia de fases. Deus vai dando, vai colocando no nosso coração o chamado da eternidade, a busca de querer crescer. Essa busca faz parte do anseio de Deus na sua vida.
Paulo diz, é lógico que é uma carta a Timóteo, portanto é uma carta às pessoas que querem ser levitas, que querem ter função na igreja. Ele diz: aquele que almeja o episcopado, aquele que almeja o lugar de estar à frente do rebanho, excelente coisa almeja. A palavra de Deus diz que nós somos daqueles que sempre andamos para frente, a gente nunca retrocede. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, aquela palavra profética ao povo de Israel que serve para nós: expande a tua tenda, estica as tuas cordas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Veja, Deus tem para nós crescimento, Deus tem para nós expansão, Deus tem para nós ficarmos sempre maiores do que nós somos, em todas as áreas. Se hoje você tem um bom casamento, Deus quer que você tenha o melhor de todos os casamentos. Se o seu casamento não está bom, Ele quer que você se torne bom. Se hoje você é alguém que na sua área é mediano, Deus quer te dar a capacidade, Deus quer te dar as condições e as ferramentas para que através do seu trabalho, para que através do seu esforço, não é milagre, é poder de Deus em você, faça que você se destaque na sua área. Crescimento. Deus tem um propósito, um projeto, um plano de expansão e de crescimento para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Sabe por que eu posso afirmar isso? Sabe por que você pode afirmar isso? Porque você serve a um Deus infinito. Você serve a um Deus infinito. Portanto, não há limites. Paulo diz que nós podemos todas as coisas naquele que vem e nos fortalece. Se o Espírito Santo nos fortalece, os limites quem impõe é Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Os discípulos dos profetas queriam expandir o seu trabalho. Os discípulos dos profetas queriam expandir o seu ministério, a sua missão. Os discípulos dos profetas queriam expandir a escola de profetas. Então eles tomam a decisão. A primeira coisa que eu percebo aqui é que eles reconhecem isso. Eles reconhecem. Eles olham, olha, a casa é pequena, o lugar que nós estamos reunindo é pequeno. Eu dou conta de ter mais, eu dou conta de crescer. Eu quero mais, eu quero crescer, eu quero expandir. Por que nós precisamos reconhecer isso? Preste atenção, irmãos. Porque tudo na vida com Deus depende de duas coisas. E essas duas coisas se resumem na palavra fé, mas vêm também através da dependência de Deus. Dependência e fé, dependência e fé. Portanto, eu preciso reconhecer diante de Deus a minha dependência e através da minha fé que eu preciso crescer. Vocês estão entendendo, irmãos? Mesmo que você não tenha força interior, mesmo que você não tenha ânimo interior, mesmo que você não tenha pensamentos nesse sentido, mesmo que você esteja tão abatido e cabisbaixo que não tem nem força de desejar, aí você parte para outro princípio, você parte para outra fase. As suas emoções não querem, os seus sentimentos não querem, mas você não vive pelos seus sentimentos, você não vive pela sua emoção, você vive pelo aquele que você crê. O justo viverá pela fé. Então você precisa reconhecer. O enfermo só consegue ter a cura se ele reconhecer que ele está doente. Você só tem uma restauração no casamento se você reconhecer que você tem um problema no seu casamento e precisa de ajuda. Você só consegue transformar o seu empreendimento, a sua empresa, se você reconhecer que tem uma bagunça lá que precisa ser organizada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eles reconhecem que precisam crescer, eles reconhecem que eles precisam da expansão, eles reconhecem que eles precisam de intervenção. E nós somos chamados a isso, irmãos, a crescer em conhecimento de Deus, a crescer em sabedoria. A palavra do Senhor é muito clara no livro de Provérbios. Deus, em vários capítulos de Provérbios, Deus está nos chamando, Deus nos quer que nós cresçamos em conhecimento, cresçamos em sabedoria, cresçamos em entendimento.
É necessário também pagar-se um preço. Eles tiveram que ir para as margens do Rio Jordão e cortar madeira. Eles tiveram que ir lá e cortar madeira. Imagino que tiveram que carregar aqueles troncos pesados. Tiveram provavelmente uma certa engenharia para aquela época de puxar para levar para onde era o lugar onde eles se reuniam, que não era tão perto, tinha uma certa distância para caminhar. Eles tiveram que pagar um preço. Uma vez eu ouvi essa frase e eu achei muito interessante. É do T.D. Jakes. Deus não dá móveis, Deus dá madeira, ou melhor, Deus dá árvore. Deus não dá nem madeira, Deus dá árvore. Deus não dá cadeira, Deus dá árvore. Deus não dá mesa, Deus dá árvore. Deus não dá móveis planejados, Ele dá árvore. Eu tenho que cortar a árvore e fazer a mesa. Eu tenho que cortar a árvore e fazer a cadeira. Eu tenho que cortar a árvore e fazer o móvel planejado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Há de se pagar um preço, não tem jeito. Há de se pagar um preço. Eu não estou falando de salvação, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de ter aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Não, isso é graça. Isso é pela misericórdia. A salvação vem pela graça. É ato exclusivo de Jesus. Eu estou falando de crescimento. De crescer, até para crescer em Deus, até para crescer no Espírito Santo, até para crescer na Bíblia. Eu preciso pagar um preço de estudo, eu preciso pagar um preço de dedicação, eu preciso pagar um preço de consagração, eu preciso pagar um preço de busca de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E muitas das vezes, irmãos, a gente precisa passar por uma reforma. Ou coisa chata que é reformar uma casa, né, irmãos? Quem já passou por isso sabe, porque a reforma, ela é pior do que a construção, bispo. Porque na construção seus móveis não estão para dentro, a sua roupa não está para dentro, você não está lá dentro. Mas na reforma, seus móveis estão lá, os seus lençóis estão lá, as suas panelas estão lá, você está lá, a sua rinite alérgica está lá. E parece que você limpa e o pó não sai. Dizem por aí que reforma não acaba, se abandona. Eles precisavam de uma reforma. Será que você não está precisando de uma reforma? Por que você está falando isso, bispo Fábio? Porque a reforma é aquela que vem e destrói aquilo que não está encaixando lá dentro mais. A reforma é aquela que tira aquele entulho que está atrapalhando do ar entrar, do vento passar. A reforma é aquilo que tira aquilo que está impedindo você de ter uma iluminação melhor dentro de casa. A reforma é aquela que você faz para expandir um lugar. Sabe, irmãos, muitos de nós precisamos de reforma no nosso coração, de reforma nas nossas emoções, de reforma na nossa mente, de tirar entulhos. De tirar entulhos da alma, de tirar entulhos da mente. O pecado traz entulhos na mente, o pecado traz entulho no coração, o pecado traz entulho na emoção. Eu e você precisamos passar por reformas para tirar esses entulhos. Quem está comigo, diga amém. Outra coisa que eu percebo nesse texto, irmão, é que eles insistem para Eliseu ir. Eliseu, nós vamos cortar a árvore. Pode ir. Não, Eliseu, queríamos que você vá com a gente. A história de Eliseu é extraordinária. Pesquisar sobre a vida de Eliseu é algo fantástico. Não é à toa que o nome Eliseu tem o mesmo significado de Josué, que tem o mesmo significado de Yeshua, que quer dizer Deus é a minha salvação. Mas estudar Eliseu é fantástico. A Bíblia diz que esse que é o profeta que mais fez milagres no Antigo Testamento, o profeta que mais fez milagres no Antigo Testamento morreu de uma doença. Já começa daí. E dá a entender que essa doença fazia ele ficar deitado no final da vida dele. Não sei se talvez queriam levar ele para dar um ânimo para ele, não sei, porque insistiram, vamos com a gente, Eliseu, fica aí na casa, não, vamos lá, vamos arejar um pouquinho. E Eliseu toma a decisão de ir.
Sabe, irmãos, a expansão que nós precisamos fazer na vida da gente não é uma expansão qualquer, não é um planejamento próprio. O crescimento da nossa vida tem que ser um crescimento com a direção certa, com a direção de Deus. Eliseu tem uma representação da direção de Deus. Eu e você precisamos ter, senão nós não vamos crescer da forma correta, senão nós vamos inchar, não vai ser crescimento. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Crescimento tem que ter na base da direção do Senhor, o Senhor que tem que dar a direção. Por isso que Paulo fala que ele plantou, que Apolo regou, mas é Deus que traz o crescimento. O crescimento correto vem de Deus. Eliseu, você tem que ir com a gente, você tem que dar a direção para nós. E nós vamos do Rio Jordão, e o Rio Jordão tem uma simbologia maravilhosa. O Rio Jordão aparece mais de 50 mil vezes na Bíblia. O Rio Jordão é o rio principal de Israel. O Rio Jordão é onde Josué passou com o povo para entrar em Canaã e conquistar, e toda aquela passagem bíblica tem a ver com o plano da salvação. Rio Jordão é onde Jesus se batizou. Hoje o Rio Jordão é muito menor do que era naquela época tinha muito mais líquido, não é líquido que fala, tinha muito mais, quem entende aí, meu irmão? Tinha mais litros, metros cúbicos, pronto, ok, obrigado, irmãos. Tinha mais água, tinha muito mais água. E o Jordão é extraordinário, porque ele começa no monte, presta atenção, irmão, ele começa no Monte Hermon, onde o salmista diz que ali a bênção do Senhor vem e derrete. Ali estão os mananciais do Rio Jordão, e ele atravessa todo o estado de Israel, todo o país de Israel. Começa no norte e vai até o sul. E ele vai descendo, ele passa onde é o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia na verdade é uma represa natural, é um grande lago. Quem abastece o Mar da Galileia é o Rio Jordão, e ele vai descendo até o lugar mais baixo da face da terra. Ele desce até o lugar mais baixo da face da terra, que é o Mar Morto, que tem um acidente geográfico, geológico, que faz lá ter o lugar onde tem a maior densidade de sal do mundo. Não há vida no Mar Morto. No Rio Jordão todo tem vida. Quando chega no Mar Morto não tem mais vida. O sal lá é tão absurdo. Quem já foi lá sabe que você flutua. É incrível isso. E é onde Josué atravessa com o povo para entrar em Canaã. E a Bíblia diz que isso é uma representação do batismo. É onde Jesus se batiza para ensinar. É no Rio Jordão. Por quê, irmãos? Preste muita atenção à simbologia do Rio Jordão. Eles vão no Rio Jordão pegar madeira, porque é no Rio Jordão que desce a água do Monte Hermon, que passa por nós com o batismo. É uma representação. Passa por nós, tira toda a impureza, tira toda a maldição, tira todo o pecado e joga no Mar Morto, joga no mar do esquecimento, joga no mar onde não há vida. Ou seja, o meu pecado, a minha dependência do erro e da falha é lavada pelo batismo e é jogada no mar do esquecimento, aonde não há vida, onde Deus não se lembra, onde Deus se esquece, onde fica lá jogado no Mar Morto. É onde eles vão cortar, é onde você precisa crescer. O crescimento vem nisso, nesse encontro com Deus, nessa experiência com Deus, nesse sobrenatural de Deus. O crescimento é ali onde Eliseu indicou. Mas aconteceu algo. Um deles estava cortando, eu já estou terminando, e escapuliu o machado, caiu na água. E ele deu um grito: ah, Senhor! Era emprestado. Os dons, a capacidade, a unção, é tudo emprestado. Tudo pertence a Deus. Eu e você precisamos reconhecer que a capacidade que nós temos, o talento que nós temos, a unção que nós temos, os dons que vêm de cima, os dons que vêm do alto, o que nós fazemos é Deus que nos empresta.
É Deus que nos empresta, mas ele perdeu. Ele perdeu fazendo a obra dele. Ele perdeu no processo de crescimento. No processo de crescimento, às vezes a gente perde. A gente erra. Escorrega na banana. Falhamos como marido, falhamos como pastores, falhamos como pessoas, falhamos como cônjuges, falhamos como pais, falhamos como empresários, homens de negócio, falhamos. Aquilo que Deus emprestou para nós, a gente perde. Aquilo que Deus emprestou para nós cai na água. Ah, meu Senhor, era emprestado. Me ajuda porque era emprestado. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda porque eu perdi. Me ajuda porque eu escorreguei. Me ajuda porque eu errei. Eliseu pergunta: aonde você perdeu? Me aponte aonde você perdeu. Isso aqui é um princípio muito importante, porque quando nós erramos, quando nós falhamos, nós precisamos ir aonde nós erramos, nós precisamos ir aonde nós falhamos para consertarmos o erro que nós fizemos. Isso é um princípio bíblico. Onde você perdeu? Aonde você perdeu aquilo que Deus te concedeu? Aonde você perdeu? Onde você errou? Você precisa voltar aonde você errou. Você precisa pedir perdão para quem você ofendeu. E esse negócio de pedir perdão para quem ofendeu é algo terrível, mas mais terrível ainda, segundo a palavra do Senhor, é não perdoar aquele que está pedindo perdão para você. Porque a Bíblia é muito clara: a gente é perdoado segundo a forma que nós perdoamos. Sabe aquela pessoa que você não quer perdoar de jeito nenhum? Perdoa ela hoje, porque da medida que você mede, você será medido. A gente precisa ir onde erramos. Onde foi? Ele aponta: caiu ali, meu Senhor, caiu ali. E Eliseu corta um pedaço da árvore, um galho, e joga, e espiritualmente aí acontece o milagre. Vem à tona aquilo que foi perdido. Eliseu fala: estica a mão e pega. Ele esticou a mão e pegou. Ele esticou a mão e pegou aquilo que era emprestado. E aí vem o cerne da mensagem hoje. Até agora foi só a introdução, mas a mensagem é 2 minutos, fique tranquilo. Você serve um Deus de segundas chances. Você serve um Deus de recomeços. Você serve um Deus de recomeço, de segunda, ou de terceira, ou de quarta chance, é pela graça. Você serve a um Deus de recomeço, e a Bíblia é cheia de personagens que perderam um machado e que acharam onde erraram o machado e voltaram a ser instrumento na mão do Senhor. Sabe, queridos, veja o caso de Moisés. Subiu no monte 40 dias e 40 noites, jejuando, orando e buscando. Ele não ficou dormindo, descansando não. Ele ficou buscando, recebendo de Deus, vigília, oração. O fogo desceu do jeito que você quiser. Os mais tradicionais falam que ele refletiu. Os mais pentecostais que ele pediu fogo. A glória de Deus veio, Deus falou com ele, e aí Deus entrega para ele 2 tábuas, não é assim? Escritos 10 mandamentos. Ele desce, chega lá no arraial, o arraial estava tudo desviado, Arão desviou, estava todo mundo idolatrando, adorando um boi de ouro lá, todo mundo desviou. Moisés fica com raiva, a Bíblia fala isso, Moisés fica com raiva, Deus não mandou ele fazer isso, ele quebra, pá! Deus, tá bom, Moisés. Aí ele vai lá, condena o povo, faz aquele escarcéu, santifica o povo, e aí Deus vira para ele e fala: sabe o que? Agora volta para cá, Moisés, e traz, olha o que está escrito na Bíblia, e traz 2 pedras para escrever, porque quem quebrou foi você. Traz 2 pedras, porque está escrito isso na Bíblia, porque quem quebrou foi você. Deus fala para Moisés: quem quebrou foi você, eu não mandei você quebrar.
E Moisés sobe e fica mais 40 dias, 40 noites, teve que começar tudo de novo, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Depois ele volta com as 2 tábuas. Deus foi um Deus de recomeço. Elias, naquela fase de depressão dele, Elias passou por uma fase de depressão terrível. Ele entra dentro da caverna e Deus fala: o que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, rapaz. E no final das contas, eu estou fazendo um resumo, Deus fala para Elias: vai lá e unge um novo rei da Síria, vai lá e unge um novo rei de Israel, vai lá e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Deu essas 3 ordens. Sabe quantas dessas ordens Elias cumpriu? A pastora Mônica falou o correto? Nenhuma. Bispo Fábio, você está falando mal de Elias? Não, eu estou falando da Bíblia, irmãos. Quem sou eu para falar de Elias? Ele não ungiu um novo rei da Síria, ele não ungiu um novo rei de Israel, e passou por Eliseu e não ungiu ele, não, jogou o manto. Ó, pega, que agora a bola está com você. E alguém vai falar assim: poxa, mas Elias não tinha que fazer isso não? Como é que Elias fez isso com Deus? Interessante é que, mesmo não tendo feito, quem ungiu o novo rei da Síria foi Eliseu, quem ungiu o novo rei de Israel foi Eliseu, só para deixar isso claro. Mesmo Elias não tendo obedecido, escuta, Deus foi fiel com ele. Porque a Bíblia diz, em 2 Reis capítulo 2, que Elias, o profeta, subiu num redemoinho, passando cavalo de fogo para lá e para cá, ele não morreu. Sabe o que eu entendo com isso? O investimento que Deus fez em Elias, Deus não jogou fora. Deus não descarta o investimento que Ele faz em você. Mesmo que você não seja fiel a Ele, Ele continua fiel a você. Ele não joga fora o investimento que Ele fez na tua vida, o investimento que Ele fez no teu espírito. Ele é um Deus de segunda chance, Ele é um Deus de recomeços. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, eu não gosto que falem mal de Pedro, eu sou do time de Pedro, mas ele negou Jesus 3 vezes. Os outros tudo fugiu, mas ele foi até o último momento, vocês lembram? Depois dele só João, que foi na crucificação. Negou Jesus 3 vezes. Jesus aparece para ele, e a Bíblia é muito clara, em 2 Coríntios Paulo fala isso, e a Bíblia é muito clara, que Pedro foi o primeiro homem a ver Jesus ressuscitado. A primeira pessoa, a primeira mulher foi Maria Madalena, mas o homem foi Pedro. A Bíblia não fala qual foi a conversa de Jesus com Pedro nesse momento, mas diz que Pedro viu ele a primeira vez. Um determinado momento antes de completar os 40 dias, a Bíblia dá a entender que Pedro chuta o pau da barraca, irmãos. Porque Pedro vira para os outros discípulos e fala: vou pescar. Vou pescar. E ele entra no mar da Galileia e vai pescar, e passa a noite toda, não pesca. Vocês conhecem a história. Jesus aparece para ele ressuscitado e diz: joga a rede no lugar onde as águas são mais fundas. Ele pesca mais de 200 peixes e tudo mais. Quando ele senta para comer com Jesus, com João, com os demais discípulos, a liderança de Pedro era fantástica. Além de Pedro, 6 discípulos seguiram Pedro para pescar. Jesus fala para ele 3 vezes: você me ama, Pedro? Pedro responde: sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, tenha primazia, apacenta as minhas ovelhas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando Jesus aparece para Pedro a segunda vez, a primeira foi se apresentando, a segunda que ele faz a pesca maravilhosa, que ele termina a pesca, Jesus fala para Pedro: doravante, ou seja, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Esquece peixe, esquece peixe. Você não vai pescar peixe nunca mais na tua vida. Doravante tu vai ser pescador de homens. Pedro só pôde pescar uma vez, que Jesus mandou ele pescar, e tinha 2 moedinhas na boca do peixe, mais nada. E Pedro resolveu voltar, porque ele estava cansado, ele estava fatigado, ele estava sofrendo, ele estava decepcionado com ele mesmo. Quantos de nós já nos decepcionamos com nós mesmos? Eu várias vezes. Eu estou terminando, tá, irmãos? É verdade agora. Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E na terceira vez Jesus emenda: segue-me. A partir daquele momento Pedro nunca mais voltou a pescar.
Deus deu a ele uma segunda chance. Deus deu a ele um recomeço. A palavra de Deus para você hoje é: o seu Deus é Deus de recomeço. O seu Deus é um Deus de segunda, de terceira chance, de quarta chance. O seu Deus é um Deus de recomeço. Basta você crer nele, basta você saber que ele é Deus que quer fazer você crescer, basta você ter esse entendimento. Ele é um Deus de recomeço.